Olá, queridos! Bem-vindos de volta agora para a nossa revisão, ou seja, ampliar mais o conhecimento sobre a nossa aula anterior. Vocês perceberam que trazer um pouco da alusão do pensamento de Platão e Aristóteles, conhecer e depois trazer para a nossa realidade, complexo, né? Um pouco difícil, mas não é... A gente consegue, ok? Muito interessante. Perceber a nossa realidade. Aristóteles já falou a questão da árvore, entendeu? Da semente. Então vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Nós vimos que Platão sobre o alicerce da filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas, né? Seu nome verdadeiro é Aristóteles. Ele é discípulo de Sócrates. E o dualismo platônico, em sua doutrina, a teoria das ideias, ele procurou resolver esse impasse propondo uma ontologia do ser, que é dualista. Para ele existiam duas realidades diametralmente, né, opostas, que é o mundo sensível, corresponde à matéria, à mudança, o mundo de Heráclito. E o mundo inteligível corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, que seria o mundo de Parmênides. Esses dois nós estudamos anteriormente, né, na unidade 1. Agora sobre o demiurgo. Platão vai dizer, tudo o que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa, que seria esse aqui. O processo do conhecimento, como que acontece? Conhecer a verdade é uma passagem progressiva do mundo das ideias, né, do mundo sensível, que é a opinião, a aparência, para o mundo das ideias, que é da essência, da verdadeira, da ciência, etc. O método proposto para atingir o conhecimento autêntico é a dialética. A alegoria da caverna, presente lá no livro 7º da República. Nós já falamos, né? Que envolve a questão do político, que é o filósofo, e epistemológico, que é o conhecimento. Aristóteles é a base do pensamento lógico, científico. Foi aluno de Platão, na Academia de Platão, foi professor de Alexandre, fundou a escola, o Liceu, ele rejeitou a teoria das ideias de Platão. Aí ele fala que dá sensação ao conceito. A observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e imutáveis. E o mundo indutivo. A indução, ela opera mentalmente. Vai do particular ao geral. E por meio do método indutivo, que o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal. A matéria e forma, gente. Matéria é o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. O princípio, a forma, é determinado em si própria, a forma, mas que é determinante em relação à matéria. Lembra do jarro que nós usamos, da argila? Ato e potência. O ato é a manifestação atual do ser, aquilo que já é, e potência, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Substância e acidente. Substância, gente, atributo estrutural essencial do ser, aquilo que intimamente o ser é. O acidente, atributo circunstancial, né, da circunstância, e não essencial do ser, aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. Agora, olha aí, ó, o Aristóteles pedindo para vocês, e ele vai ficar de olho, tá? Nas atividades. Vamos lá praticar essa atividade bem legal. Temos 4 perguntas aí para vocês responderem, bem interessante, em acordo da aula, ok? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Olha aqui eu de novo para tirar dúvidas. O professor Hélio também tem dúvidas, tá? Eu vou tirar com vocês, ok? Se surgir dúvida para mim, eu pergunto de vocês. Se vocês tiverem dúvida, pergunte para nós aqui, ok? Vamos lá para a nossa revisão, vamos lá para a nossa resolução da atividade. Olha só, eu queria ver o jeito de vocês, né? Vamos lá? Olha aí, tirando dúvidas.
Questão 1. Imagine, ó, eu já coloquei vocês no meio, certo? Aqui pode ser eu, professor Vitor, professor presencial aí, o professora, né? E mais principalmente a vocês, tá? Alunos e alunas. Imagine você que deseja ter várias ideias para melhorar a vida das pessoas e a sua também, né? Mas não sabe como consegui-las ou criá-las. Pô, eu quero resolver um problema ali da vida das pessoas e a mim, mas não consigo. Porém, num certo dia, você recebe de presente um baú e que cada vez que aberto aparecem novas ideias perfeitas. Veja, imagine receber um baú desse, hein? Ideias perfeitas e inovadoras. Assim, o texto nos remete ao fato de que as ideias perfeitas existem em algum lugar. Nesse caso, dentro do seu baú. Tá aí, ó. Você fala aí para nós, você queria um baú desse? Olha só, já começaram a entender, né? Imagine você com um baú desse em casa. Toda vez que queria uma ideia, abrisse lá, tava lá a ideia, perfeito. Essa ideia é perfeita e eu vou usar para melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, a minha. Olha só que interessante. A gente tem esse desejo, é claro, por isso que eu trouxe a ideia, né? Temos em si, para melhorar as pessoas, não para o egoísmo de mim mesmo. Viu que eu trouxe para vocês, né? Não vou querer o baú só para mim. Vou dividir com o Vitor, o pessoal daqui do estúdio, os professores presenciais. Vocês querem um também, professores? Vou mandar aí um baú, tá? Vamos lá. Ainda bem que é só reflexão, né? Agora sim, olha só a questão. Voltando para o contexto da filosofia, Platão, olha aqui ele, criou uma teoria referente a este contexto que nós falamos anteriormente do baú e o denominou como sendo, letra A, teoria dos novos corpos, B, teoria das ideias, C, teoria do surgimento do mundo, D, teoria do caos, E, teoria da criacionista. E aí? Vocês já captaram, com certeza, né? Conseguiram captar? Volta aqui comigo. E aí, conseguiram? Platão falou, né, dessa teoria das ideias. Opa, já respondi. E agora? Então vamos lá, já respondi, né? Deu spoiler bem rápido, ó. Tá aí, gente, ó, a teoria das ideias. Só que Platão usou outra forma, não é verdade? Ele usou, ó, no caso o baú, ó, eu fiz uma alusão, tá? Ó, ixi, esse aqui. Baú, ó. O baú, no caso, eu fiz uma alusão, é o mundo das ideias que Platão falou, tá? Ó aqui. As ideias saem desse baú, eu usei esse nome, mas Platão colocou o mundo das ideias. E todas as ideias que saem de lá para resolver um problema, no caso, ó, a ideia saiu, ele vem a ser usado aonde? No mundo sensível, que são o nosso, mundo real, né? Tá aí, ó, uma alusão bem legal. Agora eu vou colocar de novo vocês no meio. Pro Sueli tá danado, né? Só que eu não usei nenhum nome assim. Não sei se tem estudante com esse nome. Um nome qualquer, tá? Assim, no caso, qualquer que eu falo. Qualquer estudante de vocês ou o meu. Não que não tenha valor, mas tem, tá? Suponha que Maida é uma aluna da mediação tecnológica de Rondônia. Ou aluno, tá? Vamos dizer que é o José, né? Vou colocar José aqui para não ficar. Suponha que José ou Maida são alunos aí da mediação tecnológica Rondônia do primeiro ano, certo? Eita, eu já ia adiantar. E eles haviam produzido um canteiro suspenso. Aquele que coloca madeira assim lá na casa. Olha só. O que é o canteiro suspenso? Vocês sabem? É aquele que a gente pendura na corda? Não, pode ser também, mas lá em casa eu tenho um. Eu fiz 4 madeiras, tipo uma mesa pequena. Arrumei uma bacia, ou de pneu às vezes tem. E ele é suspenso porque está acima do chão, ok? Ó, fale com os professores da física aí, componente curricular. Eles vão dizer o que é o suspenso, né? Aí eu fiz um canteiro lá, ó. Suponha que a Mayra, ou o José, ou você, né? Ou os professores presenciais, ou o Vitor também.
Com certeza ele quer uma cebolinha lá para fazer um tempero, etc, ok? Muito bom. Vamos lá, voltando para a questão, olha aí. Gente, porém, ó, nesse canteiro surgiram o quê? Vários insetos que se alimentavam das mudas, da cebolinha e do couve que eu botei lá. Ou você, né? Tá aqui eles, ó. Ela não a Maida ou o José não sabem o que fazer. Até certo dia, alguém lhe ensinou a colocar casca de ovos sobre um palito para espantar as pragas. Olha só. Imagine, gente, eu não trouxe. Olha aqui. Ó, vamos fazer uma alusão aqui. Eu não trouxe, né? Que eu não lembrei mais. Ó, um palito lá no canteiro. Aí pega metade da casca do ovo, coloca lá. As pessoas veem essa teoria, pelo menos no antigo, que espanta os mosquitos, a casca do ovo ali, né? Aquele formato. Não tem lá no milharal o espantalho? Espantar as árvores, etc. Olha lá, vamos continuando. Então ensinaram para eles que colocar casca de ovo no palito ou no espeto lá, no canteiro, vai espantar os insetos. Mas a Maida ou o José, eles duvidaram, viu bem, olha só. Eles duvidaram dessa ideia, né? Esse senso comum. E foi buscar novos conhecimentos para solucionar o problema. E de fato encontrou algo mais consistente para eliminar os insetos. Então tá aí. Alguém falou como é que fala? Uma fantasia, né? Uma alusão, um imaginário, né? Um mito, né? Uma ideia. Olha, coloca casca de ovo, mas só que os estudantes eles duvidaram, não acreditam que vai espantar. Talvez possam ter feito experimento, suposições, ok? Mas aí eles foram além, foram pesquisar, conhecer e encontraram uma solução científica, no caso, racional, né? Vamos lá, continuando. Olha a pergunta agora. Diante dessa ação de Maida, ou de José, ou de nós, né? O que Platão propõe para eles? Vocês viram a situação toda. O que Platão propõe, gente? O que é que vocês acham? Qual é a proposta de Platão diante dessa situação? E aí? Vocês estão né? Precisaram resolver o problema do canteiro, etc. Olha lá, Platão fala isso, ó. É a filosofia aplicada, tá? Platão propõe que conhecer a verdade implica vivenciar um processo de passagem progressiva do mundo sensível, ó, das sombras. Viu que foi a ideia que deram para botar casca de ovo? Para o mundo das ideias, que eles foram além, pesquisaram. Que é a questão verdadeira, gente. Agora, o Se Liga do Enem, ó. Vamos lá. São questões que caíram em versões do Enem anteriores e questões que vai ao encontro, são paralelas, né? O contexto dela. Número 3. Imagine que em seu sítio, já estou colocando você de novo na realidade, ó, existe uma árvore frutífera, mas a mesma não consegue dar frutos e suas folhas estão queimadas e ressecadas. Em consequência disso, né, de um clima seco, porém, você não quer cortá-la, mas quer entender filosoficamente o que está ocorrendo com ela. Logo, recorre-se ao pensamento de Aristóteles. Porém, ó, como Aristóteles classifica esse problema? Olha só. Primeiro, a questão anterior sobre Platão, certo? Isso lá em casa acontece. Eu planto mamão, aí daqui ele está na minha altura, né? Aí ele não dá mamão. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí eu tento entender o problema desse mamão. Aí agora eu descobri porque eu recorri ao pensamento de Aristóteles. Vamos lá, o que é que ele tem para falar? Vocês acertaram aí? Qual é a alternativa? Vamos lá. Temos de A a E. Então eu vou dizer logo, vou já adiantar. A alternativa correta é essa, ó. Tá aí. Ó, A. Classifica como órgãos das plantas especializados na captação de luz e trocas gasosas com a atmosfera para realizar a fotossíntese. Gente, será? Aí B. Ele classifica como sendo o ramo da ciência que estuda organismos fotossintetizantes, aqueles que produzem seu próprio alimento. C. Classifica esses casos como acidentes, algo que ocorre no ser, mas que não faz parte de seu ser essencial. D.
Ele classifica como obtentor da virtude ou do poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio. Classifica como substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eita, fui além aí, né? Então essa tá bem fácil, não tá difícil não, tá? Nós falamos muito do pensamento de Aristóteles, e aí? No meu caso, vamos lá, analisar o pé de mamão lá da minha casa, do professor Hélio. Por que ele não dá frutos? O que Aristóteles vai dizer aí pra gente? Olha lá, alternativa, olha só. Letra C, gente, ó, o Aristóteles, ele classifica esse caso, no mamão lá de casa, ou aí também, numa árvore, como acidente, ó. Algo que ocorre no ser, mas não faz parte de seu ser essencial. Tá aí. Não faz parte do ser essencial. Aí nós vimos que o contexto pode ser o terreno, a terra, o clima seco, as folhas ficam amareladas, pode ser pragas, então não faz parte da essência daquela árvore, né? Não dar frutos, ok? Viu aí como nós estamos trazendo o pensamento filosófico para a nossa realidade, da filosofia aplicada? Tentando, né? Vamos lá. Próximo, olha aí. 4. Em relação entre o ato e potência, ó, nós vimos aqui é de Aristóteles, ele também retomou o problema da permanência e da mudança entre Heráclito e Parmênides. Diante da perspectiva de que o ato de que Aristóteles fala é a manifestação atual do ser, aquilo que já é, e a potência é aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser, cria um exemplo e explica esse pensamento. Eita, essa tá ótima. Olha aí, gente, eu quero ver agora, ó, nas aulas eu tentei, deixa eu mais para cá, não o Vitor vai. Ó, eu tentei nas aulas aplicar a filosofia no seu ambiente aí. E agora, aplique essa daí, pensamento de Aristóteles. Pode trazer qualquer ideia que vocês possam vir a pensar, né? Aí na sua comunidade, dentro do contexto das quilombolas, dos indígenas, aí vocês rurais nos sítios, né? Tem muitas ideias. E aí, vamos lá? Qual é a resposta? Olha lá, coloquei uma. Essa é pessoal, tá? Ó, Aristóteles observou que uma semente não é uma planta, mas que pode tornar-se uma árvore. Olha aí. Vira a ser, ó. Aqui, ó. Vira a ser. A semente, tá? Ó, o ato, a manifestação atual do ser, aquilo que já é. Por exemplo, a semente é, em ato, uma semente. Potência, as possibilidades do ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. A semente é uma potência de árvore. Aí eu coloquei para vocês trazerem essa analogia para o seu âmbito aí. Pode usar da árvore, do pé de manga, do coqueiro, da macaxeira, no caso, mandioca, aipim, né? O nome que vocês chamam. Uma outra situação também, a pessoa humana pode usar o exemplo, tá? Da pessoa humana, ele pode vir a ser sem perder um pouco da sua potência, da sua... Imagine você com a sementinha, né, lá, né, naquele ambiente, você dizer, ó, essa sementinha vai virar uma árvore. Inclusive na Bíblia, quem lê, vê lá, Jesus colocou a questão da... Só trazendo um quanto conhecimento, tá? A mostarda, né? A semente de mostarda. A mostarda, ela é pequena, semente, mas cresce. Ele fez uma analogia com a fé. Então, se a sua fé for o tamanho de uma semente de mostarda, ela poderá crescer. Nessa perspectiva de buscar, né? No caso nosso aqui, o conhecimento. Entenderam? Trazer a alusão, né, diante do conhecimento filosófico para a nossa realidade dentro do estado de Rondônia. E essa é a nossa aula e obrigado por permanecer com a gente até aqui. E um grande abraço aí meu, do Vitor, né, para vocês. Até mais. Tchau, tchau.